A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos nesse canal de comunicação para mais um comentário da nossa lição da Escola Dominical, classe Adultos. O tema desta lição, queremos estudar, vai tratar sobre a grande tribulação. Ao contrário da lição anterior, sobre as bodas do Cordeiro, onde nós temos um material bem escasso, nessa lição é o contrário. Nós temos farto material bíblico para ser abordado e acredito que uma aula é pouco para tratarmos sobre esse período da grande tribulação. Mas o nosso objetivo aqui, como é apenas um comentário para subsidiar os professores em sua ministração na classe, nós então passaremos a ilustrar e a mostrar os pontos principais e quem sabe te auxiliar em alguma dúvida que você tenha aí no conteúdo que está expresso na nossa lição. Então vejamos, nós temos aqui a lição número 8, 21 de fevereiro de 2016, para tratar sobre a grande tribulação. Vejamos aqui, voltemos a transparência, aqui adiantou, muito bem. O que é a grande tribulação? Esse é o primeiro tópico, vai falar sobre a grande tribulação, e o primeiro subtópico vai falar o que é a grande tribulação. A grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja, e Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Então, essa é uma breve definição do que é a grande tribulação. Vejamos ainda, a grande tribulação será um momento onde Deus vai executar sua ira sobre os habitantes da terra. É um momento sem precedentes na história e nós temos alguns eventos que ocorrerão nesse período. Quanto tempo durará a grande tribulação? As pessoas perguntam, quanto tempo? Alguns dizem 40 anos, porque 40 é um número de provação. Outros acreditam que é um número simbólico, mas a escatologia, que nós chamamos de escatologia, até mesmo abordada pelos pentecostais de forma geral, dispensacionalista, é uma escatologia que coloca o período da grande tribulação dentro da última semana de Daniel, o que nós chamamos de 70ª semana, que é a semana de número 70. Então vejamos esse gráfico das 70 semanas de Daniel e onde a grande tribulação se enquadra nele. Então vejamos que as 70 semanas de Daniel está dividida em 3 períodos. O primeiro período está no capítulo 9 de Daniel, está escrito o primeiro período, são 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos. O segundo período são 42 semanas, 42 vezes 7 dá 434 anos. E o último período é uma semana que corresponde a 7 anos. 1 vezes 7, 7 anos. E esses 7 anos, aqui nesses dois blocos verdes, representam o período da grande tribulação, que será subdividido em 2 períodos, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. E qual período nós vivemos aqui dentro desta história? No bloco verde, nós vemos que estamos num período chamado Tempo da Graça, ou Era da Igreja, que é o intervalo entre o final da semana de número 69, que na profecia de Daniel está escrito que o Messias seria morto. Então, após a morte do Messias, nós temos aqui então o final da semana de número 62, e então estamos já no ano de 2016 e estamos vivendo, e a qualquer momento nós aguardamos um evento chamado arrebatamento da igreja. Então, dissemos anteriormente que a grande tribulação terá início após o arrebatamento da igreja. E quando vai acontecer o arrebatamento da igreja, não sabemos quando. Nós já estudamos sobre isso, mas a qualquer momento o arrebatamento é iminente. Mas sabemos que assim que ocorrer o arrebatamento da igreja, terá início o período que nós chamamos de grande tribulação, um período de 7 anos,
subdividido em 2 períodos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. O que marca a divisão desse período? Daniel 9:27 está escrito que o abominável da assolação de que Daniel está referindo, que é o anticristo, ele vai quebrar a aliança, ele vai ser feita na metade da semana, ou seja, metade da semana representa 3 anos e meio, e após isso iniciará uma perseguição e o fim será como uma inundação. O que está escrito será derramado sobre o assolador que virá, que aqui está referindo-se ao príncipe que adivinha, que é o anticristo. Muito bem, importa-nos saber agora, para que vocês entendam, que período é este da grande tribulação. É a 70ª semana de Daniel, a última semana que vai ocorrer após o arrebatamento da igreja e vai terminar com a volta de Jesus em glória. Então aqui nós temos as 2 fases da volta de Jesus que falamos anteriormente. Arrebatamento invisível, volta de Cristo visível no final da grande tribulação, na guerra do Armagedon. E logo isso estudaremos a lição que vai falar sobre o milênio, que vai suceder o final da grande tribulação. Então, o que acontece? Qual o próximo evento que nós aguardamos na escatologia? Aguardamos então o arrebatamento. Depois dos 7 anos da grande tribulação, volta visível de Cristo na guerra do Armagedon. Temos aqui ilustração sobre isso? Sim. Então sabemos que a volta de Jesus ocorrerá em 2 etapas. A primeira, invisível para o mundo, é o arrebatamento da igreja. A segunda, ela é visível, ela fala da vinda de Jesus em glória, especialmente para Israel. Por quê? A grande tribulação, esse período é o momento que Deus está tratando com o povo de Israel. Vejamos bem, para quem está destinada as 70 semanas de Daniel? Veja que lá no capítulo 9, o anjo Gabriel vai dizer para Daniel que, da seguinte forma, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Isso nos mostra que as 70 semanas é um tempo de tratamento de Deus especificamente com o povo de Israel, não com a igreja. Então é um tempo que Deus vai tratar com o povo de Israel especificamente. Por isso que nós estamos na era da igreja, nós estamos com o relógio profético, ele está parado, estamos num intervalo parentético, e o relógio profético de Deus para Israel volta após o arrebatamento, e quando a igreja for arrebatada, Deus volta a tratar com o povo de Israel, e por ter rejeitado o Messias, aqueles que ficaram, eles, juntamente com o povo de Israel, que não receberam o Messias, eles agora vão buscar ansiosamente pela salvação dele, e agora debaixo da perseguição e debaixo da assolação do falso Messias, que é o anticristo. Vejamos mais alguma ilustração aqui no nosso quadro sobre esse período das 70 semanas. Nós destacamos ali a semana de número 70. Então já falamos, a primeira fase, início da grande tribulação, vai ocorrer após o arrebatamento da igreja, que nós já falamos aqui. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados, vão encontrar com Cristo, serão arrebatados nas nuvens, encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a primeira fase visível, início da grande tribulação. Segunda fase, visível, final da grande tribulação. João viu no capítulo 19, que viu um montado sobre o cavalo branco, e sobre ele estava um manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando da volta visível de Cristo. Zacarias 14, que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e todo olho verá. Aqui temos a segunda fase visível, no final da grande tribulação. Segundo subtópico, onde estará a igreja durante a grande tribulação? Então, há várias correntes. Nós já vimos a corrente pré-tribulacionista, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Corrente mid-tribulacionista ou mesotribulacionista, a igreja vai ser arrebatada exatamente no meio, com 3 anos e meio, quando o anticristo iniciar a perseguição, quando ele assentar no templo de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, quando ele mandar cessar o sacrifício. Então alguns acreditam que a igreja vai até a metade da grande tribulação. E temos a terceira e última corrente, que é a corrente pós-tribulacionista,
que diz que a igreja deverá ser purificada durante a grande tribulação, devido ao fator da sua apostasia. Então a igreja precisa realmente tomar uma sacudida no fim dos tempos, para que ela possa ser purificada para entrar no céu. Então ela deverá passar pela grande tribulação. Mas, meus irmãos, vejamos que a história não nos diz assim. Nós vemos que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. E 1 Tessalonicenses, na sua lição, está escrito aí, no capítulo 1, versículo 10, que Deus nos livra da ira futura. O que é a ira futura? A grande tribulação, que Deus nos livrará da ira futura. E na história vemos que sempre que Deus não condena o justo junto com o justo, o ímpio junto com o justo. Ou seja, Deus sempre tem um escape para o seu povo. Nós vimos isso através de Noé, que Deus preservou através da arca. Nós vimos também através de Ló, através da salvação que Deus enviou para a cidade de Sodoma. Então nós observamos que Deus sempre tem um escape para os seus filhos, para livrá-los da ira e da vingança do nosso Deus. Mas onde está a igreja? A igreja foi arrebatada. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E vejamos aqui a nossa ilustração. Onde estará a igreja? Ela passará? Não. Mas onde estará a igreja? Nesse momento ela estará nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, exatamente a festa que nós falamos, nupcial de casamento, que segundo a tradição judaica, as famílias mais ricas faziam uma festividade que durava cerca de 7 anos. Jacó, por exemplo, participou de uma festividade dessa, cuja duração durou-se 7 dias, que simbolicamente, no ano profético, seriam 7 anos para a grande tribulação. Isso nos mostra que enquanto está havendo tribulação na terra, no céu a igreja está nas bodas do Cordeiro. Esse foi o nosso primeiro tópico, que falou sobre a grande tribulação. Vamos então para o segundo tópico dessa lição. Vejamos essa imagem, a manifestação da trindade satânica na grande tribulação. Vejamos bem a manifestação do anticristo, é o primeiro subtópico. Mas vamos explanar exatamente o que é a trindade satânica. A trindade satânica nada mais é que uma imitação, ou seja, é quando nós vemos que há uma intenção de se imitar a trindade santíssima. Então, ou seja, alguém quer ser Deus, alguém quer ser Cristo Messias e alguém quer ser o Espírito Santo. Então, esses papéis são então imitados. Vejamos aqui então quem é quem nessa relação desse triângulo aqui como símbolo. Então vejamos aqui quem quer ser o Pai, quem quer ser Deus? Satanás. Porquanto subirei as mais altas nuvens, assentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele quer ser Deus. No Apocalipse é o dragão, a antiga serpente, também chamado Satanás. Ele quer ser Deus. Quem quer ser o Cristo? O anticristo ou o antifilho. Ele vem para ser o Salvador, para ser aquele que vai trazer a solução para o mundo e quer apresentar-se como Messias. Então ele vem para fazer o papel de Cristo. E o Espírito Santo, aqui, ele é imitado pelo falso profeta, que vem aquele que vem adiante do anticristo, anunciando e convocando as pessoas para que possam aceitar o anticristo, que é a besta que subiu do mar. Então vejamos no Apocalipse essas 3 imagens, esses 3 seres. Nós temos aqui o papel de cada um deles. Então vejamos Apocalipse 16, 13, está escrito: e da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, da boca do falso profeta, que é a besta que subiu da terra, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Quem é o dragão? O próprio diabo que tenta imitar Deus, Apocalipse capítulo 13. Quem é o anticristo? É a primeira besta, a besta que subiu do mar, que vai tentar imitar a Cristo.
E quem é o falso profeta? É a segunda besta que subiu da terra, que tenta imitar o Espírito Santo. Então veja o papel do falso profeta. Ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então veja que isso é o papel do Espírito Santo, porque tudo que o falso profeta faz, ele não chama atenção para si. Ele não diz para ninguém acreditar nele. Ele diz: vocês têm que acreditar em mim. Ele vai operar sinais, fazer descer fogo, fazer sinais miraculosos. Mas ele não vai dizer para ninguém: acredita em mim, creia em mim. Não, ele vai dizer o seguinte: vocês têm que crer na besta que subiu do mar. Ou seja, creiam no anticristo. Creiam não especificamente nesse nome que será dito, mas no Messias, no Cristo, no Salvador que vai estar no mundo. Então ele chama a atenção para o papel do anticristo. Pois bem, então aqui está definido a trindade satânica. E quem será o anticristo? Não sabemos. A Bíblia não nos podemos falar quem é o anticristo. Já foram cogitados vários nomes na história, mas nós não podemos definir quem é. Será um homem inteligentíssimo, com capacidade política extraordinária, que vai se levantar no tempo e se manifestar após o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos fala que ele é o chifre pequeno que Daniel viu lá, entre os 10 chifres que foram vistos na cabeça desse quarto animal, que é o quarto animal de Daniel, um animal terrível. Ele é representado pelo reino que é os pés da estátua de Nabucodonosor, ferro misturado com barro, e é a besta do Apocalipse, capítulo 13. Isso representa toda a confederação de nações, e aqui nós temos 10 fatores para identificar o anticristo. Então você pode fazer a anotação disso aqui, 10 características para identificar o anticristo. Então está lá: subirá no poder nos últimos dias, manifestará após o arrebatamento, tem um governo mundial, terá um governo pelo engano, será inteligente, persuasivo, terá poderes sobrenaturais, diabólicos, controlará a economia mundial, será assistido pelo falso profeta, fará e quebrará um tratado de paz com Israel na metade da semana, e ele vai se declarar Deus. Então são algumas características do anticristo. Segundo subtópico aí: como será o governo dele? Será um governo universal. Como? Isso pode ocorrer através da ligação. Nós temos aqui os vários blocos econômicos do mundo. Nós temos aqui a União Europeia, o Mercado Comum Europeu, que são os países que compõem a Europa. Estive lá recentemente. Então, com quem está dentro da Europa tem livre circulação. Primeiro, que é somente o euro, uma moeda única, e os passaportes são todos dispensados para quem é cidadão europeu. Isso mostra uma coligação de nações, e através desses blocos podem ser unidos e ter apenas um governo universal. Ok? Então isso nos mostra exatamente o governo do anticristo, que será um governo universal. Pois bem, vejamos aqui a nossa transparência, vamos lá. Qual o sinal que o anticristo colocará? Não podemos cogitar. Onde a Bíblia se cala, ninguém pode falar. Muitos já falaram em código de barras, em código de cartões, microchip. Sabemos o seguinte, que o sinal será colocado de que há de maior tecnologia para o seu tempo. Não podemos afirmar isso, mas com certeza não temos certeza absoluta para afirmar que será isso ou aquilo, mas o anticristo usará o que tem de maior tecnologia no seu tempo para poder colocar uns sinais nas pessoas. O certo é que será na mão ou na testa. Isso é fato consumado, que esse sinal será colocado nas pessoas. E fechando, nós concluímos aqui o nosso comentário, que é bem extenso. Eu estou acelerando aqui para você ver que realmente nosso tempo nós não queremos delongar, porque é apenas um comentário. Findando essa lição, temos o tópico 3, que será o juízo de Deus. Pois bem, terceiro tópico dessa lição vai tratar sobre o juízo de Deus sobre o mundo. O que é o juízo de Deus? A Bíblia fala que é a grande tribulação, é o tempo da angústia de Jacó, se referindo especificamente ao povo de Israel,
que é a grande tribulação, um momento que Deus está tratando especificamente com o povo de Israel, em decorrência da 70ª semana. É também chamado o tempo da ira do Cordeiro, que vai pisar o lagar da ira de Deus. É um momento de sofrimento, como Jesus diz, é um momento de grande aflição, igual não houve e nem haverá mais sobre o mundo. Então, pois bem, como Deus executará este juízo? Vejamos aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ver exatamente que João tem uma visão do livro que está selado com 7 selos, e ninguém foi digno de apanhar esse livro. Mas o que tem nesse livro selado? Esse livro, ele contém, está escrito por dentro e por fora, e nesse livro está os juízos futuros que Deus vai executar sobre a terra. São coisas futuras que estão selados, e o selo representa exatamente o segredo daquilo que está encoberto. Então, quebrar o selo significa trazer ao conhecimento, significa revelar. E o único que foi digno foi o Cordeiro, que é Cristo, de tomar o livro e desatar os seus selos. Então vejamos a simbologia de cada um desses tópicos. Vamos para os selos. Primeiramente, gostaria de lembrá-los que esses selos, eles representam como se fosse uma panorâmica, ou seja, um resumo, como se fosse um menu de um filme, e cada momento desse selo representa uma fase do juízo de Deus, dos acontecimentos que virão sobre a terra. Vamos lá. Quando o Cordeiro quebrou o primeiro selo, nos dias que o primeiro animal veio e disse para João: vem e vê. O que João viu? Ele viu passar diante de si um cavalo branco, e tinha uma pessoa montada sobre esse cavalo. E foi-lhe dada uma coroa, foi-lhe dado um arco, e ele saiu vencendo para vencer. Então vamos detalhar apenas esse primeiro cavaleiro, que é o mais importante, nós compreendemos. Porque no capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos que virá um cavalo branco que está montado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, que luta e peleja com justiça. O seu manto está salpicado de sangue, e está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está referindo-se a Jesus na sua volta gloriosa. Mas esse primeiro cavaleiro, que aparece no início da grande tribulação, nada mais é do que o anticristo. Então vejamos, é um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco, foi-lhe dado, ele não tem coroa, foi-lhe dado uma coroa. E nós lembramos que no passado os generais, os comandantes, os conquistadores, quando chegavam numa batalha, eles chegavam montados em cavalos brancos, simbolizando a vitória, e isso nos mostra exatamente o triunfo que aquele general obteve em uma batalha. Por isso nós vemos que o próprio profeta Daniel, no capítulo 11, diz da seguinte forma: depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinham dado dignidade real. Vejam bem, não tinham dado a dignidade real, porque ele não pertence à linhagem real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Está falando da ascensão do anticristo. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, ele representa exatamente o anticristo. Vejamos os demais selos. Então, o que nós temos? Primeiro selo, cavalo branco, representa a chegada do anticristo no início da grande tribulação. O segundo cavaleiro diz, quebrou o segundo selo, tirou o segundo selo, viu um cavalo vermelho, e esse cavaleiro, ele tinha uma espada na mão, e pela cor do cavalo simboliza o sangue, está mostrando que haverá guerras, terremotos, haverá pestes, haverá mortandade, porque o principal instrumento desse cavaleiro é exatamente a morte através das guerras. Então o cavaleiro vermelho,
ele está simbolizando exatamente um momento em que haverá muitas mortes através de guerras sobre a terra. Terceiro selo, quando vemos o terceiro selo, observamos aqui, vejamos, vamos até lá. Terceiro selo, um cavalo preto, e o cavaleiro que está sobre ele tem uma balança na mão. Isso simboliza exatamente o racionamento de alimentos, porque haverá destruição e haverá escassez de alimentos. Por isso, muitas pessoas morrerão de fome durante o período da grande tribulação. Por isso, o advento desse cavalo representa, pela sua cor, a fome, a escassez e também o racionamento de alimentos. Vejamos então agora, quando o cordeiro quebra o quarto selo, o quarto animal vem e diz, vem ver, quando ele olha, ele vê passar à sua frente um cavalo amarelo. O que representa esse cavalo amarelo? Diz que o cavaleiro desse cavalo, quando passa, diz que o nome dele é Morte e o inferno o seguia. O que isso significa? Que durante o período da grande tribulação, a grande maioria das pessoas que morrerem, elas irão direto para o inferno. Esta é a simbologia desse cavaleiro. Grande parte das pessoas que morrerem irão diretamente para o inferno, porque o inferno já está seguindo esse cavaleiro. Isso é o sentido do quarto selo. Quando o cordeiro quebra o quinto selo, veja a diferença. João tem uma visão e debaixo do altar de Deus ele vê a alma dos que foram mortos por amor à palavra e pelo testemunho que deram. Está falando dos mártires durante a grande tribulação. Então isso é o contraste. Vejam bem, que no quarto selo nós temos as pessoas que morreram e foram para o inferno, no cavalo amarelo, mas no quinto selo João vê os salvos, ele vê já no céu a alma das pessoas que foram salvas durante a grande tribulação. Algumas pessoas perguntam, alguém será salvo durante a grande tribulação? Está aqui a resposta. Ele vê a alma dos que foram mortos por amor à palavra e que não aceitaram o sinal da besta. Ele viu que essas pessoas irão para o céu. E aqui está representadas no quinto selo. E o sexto selo nos mostra aqui grandes sinais. Ele disse, quando quebrou o sexto selo, ele viu que aconteceu desastres ambientais de grande proporção. Ele diz que a lua tornou-se da cor de sangue, tá certo? O sol escureceu, as estrelas caíram do firmamento. Então nós vemos grandes abalos nos fenômenos da natureza. Então isso mostra que vai ocorrer grandes desastres ambientais no mundo nesse período. Bom, entre o sexto e o sétimo selo, o que nós temos? Porque quando o cordeiro quebra o último selo, que é o sétimo, o rolo, que aqui está falando um livro, temos aqui um rolo de pergaminho, que João está em vista exatamente um rolo, não é verdade? E esse rolo é o que representa as profecias para o fim dos tempos. Um momento que eu já até posso observar aqui na minha biblioteca, eu estou aqui com um papiro, veja bem, então vamos improvisar isso aqui, nós já estamos numa aula aqui já prática. Então esse aqui é um papiro que eu trouxe lá do Egito, na viagem que eu fui ao Egito. Esse aqui é um papiro que eu trouxe, tem até um desenho egípcio. Mas o que nós temos aqui? É exatamente um livro que João está vendo. Ele está vendo, é um rolo, né, que nós vimos na imagem, e esse livro ele está com 7 lacres, e cada lacre nós vimos o primeiro lacre de cavalo branco, o segundo cavalo vermelho, o terceiro cavalo preto, o quarto cavalo amarelo, o quinto as almas do que foram mortos e estão debaixo do altar. Quando quebra o sexto selo é visto sinais catastróficos no sol, na lua, nas estrelas, e o último selo é exatamente o selo que vai desvendar para que o livro seja aberto. Mas quando João vê que o cordeiro desata o sétimo selo, ele diz, houve silêncio no céu por quase meia hora. O que isso representa? Houve um mistério, porque houve, diante disso, exatamente as pessoas ficaram, toda a criação, os seres angelicais ficaram pasmos diante das coisas que estão sendo reveladas nesse livro.
O que vai acontecer então? A partir daí, quando ele abre o sétimo selo, nós vemos agora ao lado, Deus apresenta para o João 7 anjos, e ele dá para esses 7 anjos 7 trombetas, e cada um com a sua trombeta, e ao soar de cada trombeta, um juízo será executado na terra. E a partir daí, nós vamos agora resumir para você, porque eu disse aqui que essa aula é uma aula muito extensa, e como nós estamos apenas no comentário, eu faço sempre questão de deixar em torno de 20 minutos esse comentário da lição. Hoje nós estamos fazendo parte 1 e a parte 2 aqui, mas é para você entender, hoje ficou um pouco maior por necessidade, e mesmo assim nós estaremos resumindo. Mas vamos lá agora nesse quadro, nós temos aqui um comparativo entre os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então já falei aqui dos 7 selos, o que cada um representa, e veremos agora as 7 trombetas e as 7 taças, e veremos, você vai observar uma semelhança entre a execução de uma trombeta e uma taça, que uma taça complementa uma trombeta, correto? Então vejamos, resumidamente, quando o primeiro anjo toca a sua trombeta, o que acontece? Há uma chuva de fogo misturado com sangue, chuva de pedra, granizo e fogo misturado com sangue. E isso vai causar grandes incêndios florestais, lavouras serão queimadas e a terça parte da erva, da vegetação das florestas serão queimadas, incendiadas na primeira trombeta. Esse é o resumo da primeira. Quando o segundo anjo toca a sua trombeta, João vê que uma montanha ardente, isso pode ser um meteorito, um meteoro, ele vai cair no mar, ou nos oceanos, assim bem dizendo, e ele vai contaminar a terça parte de todas as águas marítimas, e essa contaminação vai matar a terça parte dos animais marinhos e destruir a terça parte dos navios e das naus. A terça parte, guarde isso, a terça parte. A terceira trombeta, quando o terceiro anjo toca a terceira trombeta, ele vê que uma estrela caiu do céu sobre as fontes de água e sobre os rios. Isso mostra águas potáveis. Água do mar é água impotável, água que não se pode beber. Agora nós vemos que este sinal ele é sobre as águas potáveis. Isso vai mostrar que vai haver escassez de água no mundo. Isso porque as águas serão contaminadas, porque o nome dessa estrela que caiu é absinto. Ela vai contaminar e as águas vão se tornar amargas, vão se tornar impotáveis, a terça parte das águas potáveis. Quando o quarto anjo toca a sua trombeta, aqui nós vemos que vai atingir a terça parte do sol, da lua e das estrelas, vão perder o seu brilho. Isso significa o quê? Que os dias passarão a ter 8 horas e a noite passará a ter 16 horas. Nós teremos mais noite, mais escuridão e menos luz, menos dia. Porque haverá, a terça parte do dia será afetado, então nós teremos mais trevas sobre a terra. Quando o quinto anjo toca a sua trombeta, João viu que uma estrela caiu do céu, e essa estrela aqui simboliza um anjo, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e esse anjo vai abrir o poço do abismo. O que é o poço do abismo? É um presídio, uma prisão que Deus criou para aprisionar seres espirituais caídos. E esses seres vão sair do poço do abismo. Eles têm semelhança de cavalos, gafanhotos, são chamados de gafanhotos, mas têm aparência de cavalos preparados para a guerra, tem rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, e soltam fogo pela boca, e a sua cauda é como a cauda de um escorpião. E esses seres demoníacos vão atacar todas as pessoas que não têm o sinal de Deus na sua fronte. Ou seja, aqueles que têm o sinal da besta vão ser atacados, e eles vão sofrer, e eles vão passar exatamente um grande tormento durante 5 meses com essa grande epidemia, e eles vão pedir a morte, mas a morte fugirá deles. Aqui eu chamo a atenção porque muita gente já falou, mas na grande tribulação ninguém vai morrer. Não.
a grande tribulação, haverá morte sim. Porém, durante 5 meses, durante os dias dessa trombeta, por que 5 meses? 5 meses é o tempo médio de vida de um gafanhoto. Como esses demônios têm aparência de gafanhotos, e durante 5 meses eles vão picar, vão atacar as pessoas terão febre altíssima, vão passar por uma epidemia, semelhante que nós vivemos nos nossos dias, terrível, mas as pessoas vão pedir a morte, eles vão querer morrer de qualquer forma, mas que a morte fugirá deles. Então, nesse período, a morte vai ser de forma extraordinária. Não significa que ninguém morrerá, mas quem foi afetado não conseguirá morrer. Pois bem, vejamos então a 7ª trombeta. Quando a 7ª trombeta se toca, diz que são soltos os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E esses anjos, eles têm o poder de preparar o caminho para que os reis do Oriente comecem a invadir a Terra Santa e começam a juntar-se um grande exército. E esse grande exército, João viu o número deles, que foi de 200 milhões de soldados. E eles vão matar a 1/3 parte da população do mundo nessa guerra. É uma grande guerra mundial liderada pelo anticristo, que vai exterminar 1/3 da população. Hoje seriam mais de 2 bilhões de pessoas. Mas os que ficarem vivos não vão se arrepender ainda. Então, quando se toca, vejamos aqui agora, a 7ª trombeta, uma voz no céu diz o seguinte: vem uma voz dos 4 cantos do altar de Deus no céu, e essa voz diz assim: os reinos vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A 7ª trombeta, que é, meu irmão, é um desfecho de tudo, é uma finalização de um processo de juízo, onde está dizendo tudo, e os reinos estão sendo entregues agora para Cristo, ele está tomando posse do reino. É um desfecho. Mas é o fim? Ainda não. Mas isso nos mostra que as coisas estão caminhando para que o reino seja entregue a Cristo. Mas ainda haverá mais tribulação, haverá mais ira, porque o que sobrou das trombetas, agora, meu querido, as taças vão executar e vão acabar de exterminar. Por exemplo, a primeira taça é derramada somente sobre os adoradores da besta. E aqueles que são adoradores da besta, que tem o número da besta, tem o seu sinal, vão sair como se fosse espécie de cataporas, espécies de peste que vão dar nas suas peles, e eles então vão ser atribulados por essa grande epidemia, mas não vão se arrepender, para poder dar glória a Deus. A segunda taça, quando ela é derramada sobre o mar, nos diz que matou toda a população marinha, destruiu todas as naus. Observe que a segunda trombeta atingiu 1/3 do mar e das naus e dos animais. A segunda taça acabou de exterminar tudo que sobrou da segunda trombeta. A terceira taça é derramada sobre as fontes de rios e sobre as águas doces. E diz que contaminou todas as fontes de água potável. Isso exterminou o que sobrou de água potável da terceira trombeta. A quarta taça, quando é derramada sobre o sol que vai dar luz durante 8 horas por dia, mas serão 8 horas de intenso calor, que as pessoas vão blasfemar de Deus, de tão quente que ficará a terra. Serão temperaturas altíssimas de deserto, que as pessoas vão blasfemar de Deus, mas não vão arrepender para dar glória, porque Deus está executando esse juízo. Quando a quinta taça é derramada sobre o trono da besta, nos diz que o trono da besta se tornará tenebroso, se tornará em trevas, e as pessoas então vão morder a língua de dor, porque vão sofrer de tal forma que elas vão ser acometidas de grandes dores, que vão até morder a língua, mas não vão se arrepender para dar glória a Deus. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, e o rio Eufrates se seca.
onde está o rio Eufrates? No Oriente Médio, é a antiga Babilônia, e é representando o local onde será o caminho para chegar a Jerusalém, e de onde virá os exércitos do anticristo. Diz que eles vão se reunir para a batalha do Armagedon. Aqui já estamos chegando no fim, porque aqui nós temos agora a confederação dos exércitos do anticristo reunido com a besta, agora, para poder o quê? Fazer guerra àquele que está montado no cavalo e seu grande exército. E nisso nós vemos que nessa sexta taça, a guerra do Armagedon, a última batalha no final da grande tribulação, está preparada. Por quê? Na sétima taça, quando ela é derramada sobre o ar, uma voz do céu diz: está feito. E quando essa voz diz está feito, o que acontece? Há relâmpagos, vozes, trovões, e isso vai mostrar o quê? Que os reinos então agora são entregues a Cristo. É o capítulo 19 de Apocalipse: os céus serão abertos e um cavalo branco que está montado sobre ele, o Rei dos Reis e seu Senhor, está vindo. Ele vai derrotar a besta, que é o anticristo, e vai aprisionar Satanás e o falso profeta, e os vai lançar no lago de fogo. Então, isso aqui nós estamos agora vendo exatamente o desfecho, nesse final, com a volta gloriosa de Cristo, onde Satanás será aprisionado por 1000 anos, e a besta e o falso profeta serão lançados, corrigindo, no lago de fogo. E aqui já estamos caminhando já para o desfecho e a entrada no milénio. Muito bem, assim nós fechamos. Eu sei que o nosso tempo aqui é corrido, mas se inscreva aí, faça a sua pergunta. Eu sei que muitas dúvidas terão. Faça a sua pergunta e, se possível, nós iremos respondê-la. Agradeço a você. Tenha aí uma excelente aula nesse domingo e Deus te abençoe.